Irmãos e irmãs católicos em Cristo, no dia de hoje nós aprofundamos e iremos conhecer um pouco mais sobre a história dos santos e das santas da Igreja Católica. Em especial, no dia de hoje, recordamos Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos grandes doutores da Igreja. O que são doutores da Igreja? São pessoas que contribuíram com sua obra escrita e com o seu testemunho de vida para a santificação dos fiéis, a santificação da Igreja e o aprofundamento da espiritualidade católica. Santo Agostinho foi bispo de Hipona no século IV depois de Cristo, na Igreja primitiva. Este santo não nasceu pronto. Ele teve uma vida muito difícil. Por muito tempo na sua vida, ele procurou coisas que não estavam próximas de Cristo. Ele procurou Cristo no mundo e nessa busca ele desenvolveu diferentes reflexões e nessa reflexão que ele desenvolveu, ele encontrou muitas verdades falsas ou falsas verdades e participou de diferentes seitas religiosas, por exemplo, o maniqueísmo, o que seria aqueles indivíduos ou indivíduas que acreditam que existem duas substâncias ontológicas, o bem e o mal, que se digladiam no mundo, se confrontam no mundo, e isto é uma heresia para a Igreja. Depois de ficar 9 anos junto com esse grupo de maniqueus, Santo Agostinho se converte graças à oração da sua mãe, Santa Mônica, a qual nós já nos referimos em outro momento, e esta conversão transforma o homem, Santo Agostinho, no Santo Agostinho que nós conhecemos. Pois bem, em que sentido ocorre essa transformação? É uma transformação interior. É o homem interior que se transforma e quer se aproximar do Cristo. Única verdade que se manifesta em nosso ser interior. Das diferentes obras que ele desenvolveu, 2 merecem aspectos e destaque substancial. Primeiro, as confissões, nas quais ele descreve como foi esse processo de conversão e este momento em que ele conheceu a beleza tão rara que ele havia desprezado durante boa parte da sua vida, ou seja, o Cristo. Ao descrever este testemunho, ele serviu de ensinamento para todo um movimento de santos e santas que depois dele se inspiraram na experiência de Santo Agostinho e nos seus escritos, sobretudo nas Confissões. Ele tem uma obra extremamente vasta. A outra obra que eu quero destacar nessa reflexão sobre a história dos santos, a obra chamada De Magistro, ou do Mestre, na qual aborda como o Cristo se revela no interior da alma do ser humano, no interior da existência humana, e como ele mostra a verdade a este homem que procura realmente conhecer e se aprofundar na espiritualidade católica. Este texto serviu de norte para a constituição de diferentes aspectos, especialmente no que se refere ao conhecimento de si, o conhecimento interior. O que significa este conhecimento interior? Significa que quando eu me conheço, quando eu conheço o meu interior, eu percebo, eu constato a presença do Cristo. A presença do Cristo que me ensina na alma o que é a verdade e o que eu devo buscar na minha existência. Esta espiritualidade também se desenvolveu nos diferentes escritos que ele compôs durante a sua existência. A obra dele, como eu já me referi, é bastante vasta, mas o ponto central é a presença do Cristo como centro da existência. Portanto, nós que estamos vivendo o catolicismo no mundo atual, no mundo contemporâneo, precisamos retomar esta reflexão e esta percepção de que é o Cristo presente na nossa existência cotidiana que nos movimenta e que nos direciona para a busca da verdade. A busca do conhecimento do Cristo, portanto, começa dentro de nós, no reconhecimento interior. Assim como Santo Agostinho, nós muitas vezes procuramos a presença do Cristo na exterioridade, no mundo físico. Mas esta exterioridade nos traz a frustração de que é sempre momentânea a presença de alguma reflexão ou de alguma percepção pelos sentidos, deixando de lado o nosso ser interior,
e gerando uma profunda angústia existencial. Neste aspecto, Santo Agostinho nos lembra que, enquanto nós estivermos procurando o Cristo fora de nós, nós estaremos na angústia. E, quando nós começarmos a procurar o Cristo dentro de nós, nós encontraremos este mestre interior, o mestre interior que revela a verdade e que nos faz caminhar em Cristo, junto com a Igreja. Portanto, é a Igreja de Cristo que nos chama e nos traz a história dos santos, assim como Santo Agostinho, para aprofundar essa nossa reflexão e a nossa espiritualidade. Mas não adianta nós ficarmos apenas na reflexão, nós precisamos da vivência. Por isso, por exemplo, quando nós procuramos nos aprofundar, nós precisamos da oração, do conhecimento da palavra e do conhecimento da teologia e da espiritualidade católica. E nesta série em que nós desenvolvemos esta reflexão, nós estaremos caminhando com vocês na história dos santos, a história dos santos da Igreja Católica que constituíram e formaram toda esta maravilhosa história dos santos, que são fundamentais para o católico, para a católica que quer viver de fato a experiência do Cristo.